Vamos falar agora de mais um triunfo do Bahia. 7 jogos, 7 vitórias. Hoje, mais uma vez, ali jogando com o time reserva no Campeonato Baiano, venceu sem dificuldades o Porto, 3-1. 3-1, placar um pouco mentiroso, né? Foi um amasso do Bahia, poderia ter sido até mais do que 3, mas o Bahia faz o dever de casa, vence mais um jogo. O Ravel Pinheiro estava lá na Fonte Nova e vai nos contar mais aí sobre mais um triunfo aí dos comandados de Rogério Ceni, e o supercomputador Dell faz mais um gol, Ravel. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite para Alan, que está na direção dessa live. Para todo mundo que está aí online já, deixa o like, fortalece aí que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas e 45 ficar cada vez mais forte. Pois é, meu amigo. Acho que a sua introdução aí em relação ao jogo foi exatamente aquilo que resumiu a partida. Mais um bom jogo do Bahia, 7ª partida no ano, 7º triunfo, e presenteou os torcedores que foram à Fonte Nova hoje para ver exatamente aquilo que eles esperavam. Acho que o Bahia teve um desempenho muito semelhante àquilo que se tinha de expectativa por parte do torcedor. Um Bahia com time alternativo, obviamente um pouco menos entrosado do que o padrão principal ali de jogadores, né, os 11 titulares, mas com a mesma ideia de jogo, mesma estrutura propositiva, sem deixar margem para o adversário. E, como você falou, acho que o placar não reflete muito o que foi o jogo, não. O Bahia sofreu apenas uma finalização, que foi a finalização do gol, um gol de pênalti, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas mais do que isso, foram 24 finalizações do Bahia aí a gol, né, no time do Porto, 14 no alvo, 3 gols marcados. Um time que tem um ataque muito bom, mas que hoje até tinha a possibilidade de fazer mais gols se o ataque tivesse colocado um pouquinho mais o pé na forma, principalmente o Del aqui. Apenas uma puxadinha de orelha em relação ao desempenho dele. É um jogador que proporciona muitas oportunidades de gol, constrói muito, combina muito. E hoje faltou um pouquinho de pé na forma, apesar de ter sido agraciado ali com uma bola desviada e que deu origem ao segundo gol do Bahia. Mas antes de chegar lá, como eu disse, né, o Bahia foi com um time muito mexido hoje, naturalmente, né, afinal de contas, o time titular jogou na quarta-feira pela abertura do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante do Bahia, a gente nunca pode esquecer disso. E um time que acabou se desgastando até mais do que previsto, porque em razão, Fábio, da expulsão ali do Michel Araújo nos minutos finais da partida, o Bahia ficou com um jogador a menos, né? Então essa exigência física naturalmente fez com que o time se expusesse um pouquinho mais, tivesse que correr um pouquinho mais, e naturalmente também o Campeonato Baiano, que é um campeonato que o Bahia já estava ali virtualmente classificado, virtualmente garantido também na primeira posição, acaba ficando um pouquinho em segundo plano, né? É um campeonato que tem que servir como preparação e foi muito bem utilizado pelo Bahia, que hoje foi a campo aí com João Paulo, Roman Gomes, Gabriel Xavier, Canu, Iago Boducci, a trinca de meio campo ali com Caio Alexandre, o Michel Araújo, o Eric, e o trio de ataque com o Cauê Furquim por um lado, o Kike Oliveira do outro, e o Del fechando o comando de ataque aí. A gente não está contando com o Juan Pablo, que está indisponível aí por uma lesão. Bom, o Bahia começou o jogo desde o início com a característica do Bahia de 2026, Fábio. O Bahia até agora, em todos os jogos, exceção feita ali a partida contra o Corinthians, que foi um desafio técnico maior, e o Bavi com uma característica um pouquinho diferente, mas todos os outros jogos o Bahia tentou resolver rápido, né? E foi assim que o Bahia se posicionou mais uma vez hoje. 1 minuto de jogo já estava cruzando bola na área, procurando os pontos agudos ali para tentar criar jogadas. E dessa forma, não demorou muito para abrir o placar, não. Uma jogada também construída ali pela direita, um escanteio curto, com 7 minutos. Kike Oliveira consegue passar pelo jogador do Porto, faz o cruzamento para a entrada da área, onde Cauê Furquim, muito bem posicionado, consegue finalizar de perna esquerda inapelavelmente para abrir o placar. E me parece que essa postura é uma orientação muito clara do Rogério, para que o Bahia consiga ter o maior controle de jogo, não diminuir o ímpeto, mas ter o conforto do placar favorável, Fábio, para poder desenvolver, né? E o nível técnico dos demais adversários no Campeonato Baiano é um nível que, de fato, faz com que o Bahia possa fazer isso, em qualquer lugar, na Fonte Nova principalmente, né? O Bahia amassa seus adversários porque há uma disparidade técnica muito grande, há uma disparidade física também, deu para ver claramente assim, os jogadores do Porto, que é uma boa equipe, né, dentro dos parâmetros do campeonato estadual, sentindo muitas divididas, muitas vezes ali as disputas de bola eles tentavam chamar a falta, mas nem isso conseguiam, porque o time do Bahia estava muito mais preparado para esses embates. E dessa forma não demorou muito também para o Bahia conseguir chegar ao seu segundo gol, o gol esse que, como eu já tinha
dado um spoiler aí, uma jogada construída ali, o Kiko Oliveira também serviu um passe, e aí a bola sobra, depois tem um toque, acho que do Michel Araújo, se não me engano, do Cauê Furquim toca a bola, e Del finaliza, a bola chega a desviar na ponta do pé do zagueiro, encobre o goleiro, e aí com 2-0 fica ainda mais fácil, né? O Bahia conseguindo construir o seu jogo de uma maneira muito tranquila, sem ser prejudicado de maneira nenhuma pelas tentativas do Porto, que não conseguia de maneira nenhuma também oferecer risco à equipe tricolor. Mas o Porto estava ali fazer seu jogo muito de evitar danos, assim, até que numa bola espetada do lado esquerdo, cruzamento acontece, Gabriel Xavier corta, mas a bola fica pererecando ali na frente do gol do Bahia, e aí quando o jogador do Porto ia conseguir finalizar, o Iago, ele acaba fazendo um gesto ali que não foi muito feliz, e nesse gesto, acho que o pé dele acaba batendo no peito do jogador do Porto. Seria uma infração, bem assinalada de toda forma, mas o árbitro, meio perdido, acabou inicialmente marcando ali um tiro livre indireto, aparentemente sinalizando um perigo de gol, e aí ele conversa com o árbitro assistente, né, o Bandeirinha, que faz com que ele tenha a possibilidade de corrigir, o que me parece que, apesar do lance ter sido confuso, me parece que a penalidade foi bem clara, bem assinalada para a equipe do interior da Bahia, de Porto Seguro. E aí, com o pênalti marcado depois de alguma confusão, a equipe do Porto ainda consegue chegar a diminuir o placar, né, com 2-1. Mas, como eu disse, Fábio, foi a única finalização, de fato, da equipe do extremo sul da Bahia no gol tricolor. Então, nem esse gol, em nenhum momento ali, nem para os jogadores, nem para os mais 16 mil torcedores do Bahia que estiveram hoje na Fonte Nova, ele pareceu representar algum tipo de risco para a equipe mandante, né? Então o Bahia continuou jogando da sua forma, com muita leveza, muita tranquilidade, acelerando de vez em quando, sendo agudo quando possível, e chega ao terceiro gol em mais uma jogada bem combinada pelo lado esquerdo dessa vez, com Kiko Oliveira trocando passes, e aí ele finaliza bem no canto, o goleiro ainda consegue fazer a defesa, mas no rebote a bola sobra para Michel Araújo, que também já tinha contribuído com algumas combinações de jogada, para ele finalizar de perna direita, fazendo o gol que veio a ser o último gol da partida ainda no primeiro tempo. Então o Bahia desce para o intervalo, Fábio, com 3-1 no placar, com a conta já gerenciada, tranquila, para no segundo tempo rodar bem a bola, tocar de lado, Rogério promover as mudanças necessárias para poupar alguns jogadores que podem contribuir com o time profissional, né? Afinal de contas, foi um time alternativo, mas fundamentalmente ali de jogadores que são acionados, né, no decorrer das partidas. A exemplo do Caio Alexandre, do próprio Kiko Oliveira, que entrou no segundo tempo no jogo contra o Corinthians, enfim, do próprio Del, que também entrou. Então, esses jogadores até eles foram ali substituídos para que o Bahia tivesse uma tranquilidade em relação ao gerenciamento de carga, de minutagem. E aí Rogério acertadamente promoveu a entrada de outros garotos da base, né, a exemplo do Suassuna, do Caio Suassuna, do João Andrade, também, que já foi conhecido como João Cone, hoje é conhecido como João Andrade. Entrou o David Martins, entrou o Rezende, que está de saída. Cone para jogador de frente não dá, né? Não daria certo. Aí eu acho que a galera pensou, não, aí no nome do Cone, um jogador jovem, já vai entrar pressionado aí, joga mal. E jogando de centroavante, né? Se ainda fosse um ponta, mas sendo centroavante, não pegaria bem, Fábio. E aí ele entrou, aí fez o rebrand no nome dele. O Rezende, que está de saída, aparentemente também entrou. Mas tudo nessa perspectiva de gerenciar a energia dos jogadores que são mais utilizados no time profissional. Oportunizar esses atletas é muito importante, né, para que eles também sintam o gosto de jogar pelo time de cima e que faz parte também desse excelente planejamento que a comissão técnica do Bahia tem feito esse ano. Assim, eu gosto sempre de destacar isso, Fábio, porque partidas como a de hoje não tem muito que a gente falar. Assim, o Bahia controlou de ponta a ponta, o resultado foi o esperado, né? Não fosse o pênalti, provavelmente teria passado mais um jogo sem tomar gols. Então a gente precisa enaltecer os outros elementos que fazem inter-relação, que fazem conexão desse jogo com a sequência da temporada. E um deles, para mim, é essa possibilidade do Bahia vencer sem sustos, sem precisar colocar carga máxima e gerenciar a energia dos atletas que, mesmo estando ali num segundo time, servem mais ao primeiro, né? E aí, com isso, você tem o jogador com ritmo, mas também não excessivamente cansado, né? Para que, se eventualmente precisar desses jogadores aí na quinta-feira contra o Fluminense, que esse sim será um jogo de desafio técnico maior, na minha avaliação, o jogo mais difícil que o Bahia terá até o momento na sua temporada, embora ter enfrentado o Corinthians na Vila não seja fácil,
embora enfrentar o seu principal rival, com todo o componente de clássico também fora de casa, não seja necessariamente um confronto tranquilo, mas agora, na minha avaliação, o Bahia vai ter o seu principal desafio técnico até aqui na temporada, né? Afinal de contas, o Fluminense é um time muito bom, que se reforçou bem e que já estreou no campeonato vencendo. Portanto, o Bahia vai ter aí um desafio, para mim, maior, com a responsabilidade de vencer para poder continuar fazendo bem o seu planejamento, se mantendo bem ali à frente na tábua de classificação e cravar o seu nome como de fato um bom mandante, como foi no ano passado. Então, todo esse planejamento foi bem feito e no final do jogo o Bahia continuou gerenciando energia, a garotada entrou com ímpeto também de tentar fazer gol. Eu lembro de umas duas finalizações, uma do Caio Suassuna foi parar lá no dique do Tororó e uma outra foi a tentativa do João Andrade também, acho que ele servindo, se não me engano, ali do lado esquerdo, ele tocou, se não me engano, foi para o David Martins, também tentando construir jogada, né? Então, são jogadores de valor, né, que também tiveram a oportunidade de mostrar um pouquinho do seu futebol, do seu potencial, e com esses minutos também mostrar para Rogério que, de repente, eles podem dar sequência aí às partidas do Campeonato Baiano que ainda terão, né? O Bahia ainda joga contra o Juazeirense fora, joga contra a Jacuipense em Salvador no sábado de Carnaval. Então é muito importante saber que o elenco dá conta desse desafio de manter o Bahia ali bem posicionado no Campeonato Baiano, de ter ritmo, energia e de repente contribuir também, né, com gols e assistências e serem mais observados para o time principal. No final das contas, o que aconteceu foi tudo dentro do esperado. O Bahia fez um bom jogo, sem sustos, gerenciando, dominando as ações da partida e termina aí mais uma rodada com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado para chegar aí nas fases eliminatórias, né, semifinal e final, com a vantagem de decidir na Fonte Nova, Fábio. Muito bem, Ravel, né? Com o triunfo, o Bahia tem 18 pontos, abriu 9 pontos para o Vitória, que é o segundo colocado. Então, com com esses 3 pontos, o Bahia garantiu já a vaga nas semifinais e está muito perto de garantir também a liderança. O Jequié ainda joga na rodada, o Jequié tem 7, pode ir a 10, né, e ficar a 8 pontos, mas faltando a 3 jogos, o Jequié teria que ganhar todos os seus jogos e o Bahia perder todos os seus jogos, né, para perder a liderança. No caso do Vitória, por exemplo, o Vitória teria que ganhar todos os jogos, tirar o saldo de gols, enfim. O Bahia é líder, né? Já dá para vamos cravar aqui, Bahia líder da primeira fase e vai ter o mando tanto da semifinal como da final, caso chegue também aí a decisão do Campeonato Baiano, um início de temporada perfeito, Ravel, porque deu tudo certo, né? Começou bem no Brasileiro, Campeonato Baiano servindo aí para dar confiança e ritmo, né? Minutagem aí para jogadores, garotada aparecendo bem. Acho que é o melhor início de temporada em algum tempo, hein, do Bahia. Ah, com toda certeza, Fábio. Eu endosso esse pensamento. O Bahia é líder, não tem o que. Não tem a gente ficar fazendo aqui dourando a pílula, nem escondendo aquilo que é óbvio, né? O Bahia realmente tem um grande favoritismo, até porque Jequié e Vitória ainda se enfrentam, tem a possibilidade de ter um empate entre as duas equipes, e o Bahia fecha essa rodada, essa fase inicial do campeonato aí, contra o Atlético de Alagoinhas, que é um time extremamente tradicional aqui do nosso estado, mas que infelizmente vive um péssimo momento, caminhando aí a passos largos para ser rebaixado. Então, fechar o campeonato enfrentando o Atlético de Alagoinhas, ainda que com um time alternativo, fora de casa, a tendência é de que o Bahia consiga pelo menos aí mais um ponto, que seria o suficiente para poder ficar à frente aí do Vitória em relação a pontos, e do Jequié provavelmente também, já que ele ainda enfrenta o time do interior do estado, ainda enfrenta o Vitória. Então, com essa vantagem, enfrentar qualquer que seja o adversário na semifinal na Fonte Nova, faz com que também o Bahia já largue como favorito, e a final eventual aí contra o seu principal rival, Vitória, que hoje é o segundo colocado, aí é um jogo de maior desafio técnico, e aí depende muito de como é que vai ficar essas questões todas de calendário, de como é que o Bahia vai estar em relação à temporada para jogar essa final em jogo único também na Fonte Nova. O planejamento é perfeito, Fábio. Assim, a gente não tem muito o que falar, não. É o que aconteceu até agora na Fonte Nova, na temporada do Bahia, é um indício claro de que o planejamento foi muito bem pensado e tem sido muito bem executado também. É óbvio que os resultados positivos, eles dão o estofo necessário para que você faça tudo isso, né? Quando você lança a garotada hoje, sem a pressão desses caras terem que ganhar jogos ou ter que performar muito bem,
é fundamentalmente pelo fato do Bahia ter conseguido vencer Corinthians, vencer Vitória, jogar bem também contra os outros adversários, e onde quer que seja, Bahia de Feira fora de casa, Jequié dentro de casa, enfim. O Bahia conseguiu fazer um caminho, trilhar um caminho que dá ao torcedor a tranquilidade de entender, primeiro, que o campeonato estadual não é parâmetro, e ele está sendo tratado com a atenção que deve ter sido dada a ele, e segundo, que o Bahia tem conseguido, mesmo com esse nível de atenção secundário, entregar aquilo que o torcedor quer ver. O torcedor quer ir para um jogo como o de hoje, domingo, 18h30, ver o time jogar com vontade, com raça, apresentar o seu melhor futebol dentro do possível. E tudo isso o Bahia fez, né? Eu acho que depois também favoravelmente ao Bahia esse ano, em termos de planejamento, não ter ido para fora do país, né? A gente vem de 2 temporadas onde o Bahia foi para Manchester, né? Foi para Girona, e esse distanciamento do grupo principal, da comissão técnica em relação à garotada, também fez com que, na minha avaliação, os anos anteriores, mesmo o Bahia tendo ali jogadores que pudessem dar uma resposta para o nível técnico do Campeonato Baiano, as coisas não acontecessem bem da forma como o Bahia e o torcedor desejavam. Esse ano, a temporada localmente feita, né, feita aqui em Salvador, né, com a iminência de começar o Campeonato Brasileiro, tudo isso eu acho que ajudou para que o Bahia tivesse um nível maior de sinergia, de ritmo, de preparação e de encarar mesmo a temporada com a importância que ela deve ter desde o início, né? E então eu acho que é algo que a gente também tem que pensar e ponderar aí. Existe um rumor, a possibilidade do Bahia fazer uma intertemporada em algum outro clube do grupo, isso não está confirmado, mas eu acho que está mais preparado para o início desse ano, está diretamente relacionado ao fato do Bahia ter feito uma temporada em Salvador, de ter feito essa mescla, de ter feito o Rogério Ceni olhar, observar de perto e orientar essa garotada que entrou e cumpriu bem o seu papel, e também a possibilidade de usar um time alternativo em algumas rodadas, como hoje, já mais bem preparado fisicamente, Fábio. Então, tudo isso aí convergiu para acontecer aquilo que a gente está vendo. Um Bahia bem, torcedor em lua de mel com a equipe, apoiando, acreditando. Eu acho que a Fonte Nova quinta-feira vai receber um ótimo público, como sempre recebeu. A torcida do Bahia não precisa ser convocada para estar lá, mas eu acho que vai estar com energia ainda melhor pelo fato de que até agora o Bahia correspondeu integralmente a todas as expectativas. Não tem uma partida que a gente olhe até agora nesse recorte de 7 jogos e imagine que o Bahia tenha ido minimamente mal em sequer um breve momento dos jogos, né? Então tudo isso ajuda para que o torcedor viva aquilo que a gente está vendo agora, né? Alegria, bons resultados alcançados, sinergia entre time e torcida, e quinta-feira começam os desafios de maior nível aí para que a gente continue a ver, desejamos assim dessa forma, né? O Bahia da maneira como tem sido até aqui. E eu acho que tem potencial de ser, Fábio, porque toda a preparação técnica, física, anímica tem ido para esse propósito, para o Bahia chegar efetivamente pronto para esses jogos como serão contra o Fluminense. É isso, né? E o Bahia tem pré-Libertadores daqui a pouco, né? No dia ali na terceira semana, né? De fevereiro já tem Na quarta-feira de cinzas aqui em Salvador. Isso. Primeiro jogo. Então, tá se preparando bem para os principais desafios, né? O principal desafio é se colocar na fase de grupos da Libertadores. Eu acho que isso aí é a primeira missão, porque também se faz essa temporada, esse início brilhante, começa bem no Brasileiro, mas se cai na pré-Libertadores, né? Tudo isso acaba não adiantando tanto, né? Então... com toda certeza. O Campeonato Brasileiro é o mais importante para o Bahia na temporada, sem dúvida, Fábio. Mas para a gente chegar nesses objetivos, né, de fazer um bom campeonato, é necessário que o Bahia cumpra seu papel nas outras competições, né? No Campeonato Baiano está pagando suas contas de luz, e na pré-Libertadores eu acho que não será conta de luz, mas a primeira fase, por exemplo, é, na minha avaliação, consideravelmente acessível. Então, para que você continue esse caminho de paz que o Bahia está trilhando até aqui, cumpra seus objetivos. E aí um deles é necessariamente passar pelas fases aí de eliminação na Libertadores, né? As chamadas pré-Libertadores aí, contra o Ringues e depois contra um dos adversários que vencer a sua fase eliminatória também. Então, para poder você chegar bem no Brasileiro, o torcedor continuar apoiando e até a sua própria mentalidade continuar aí com a energia que a gente tem visto até agora, fundamentalmente o Bahia precisa vencer esses 2 confrontos aí, se colocar na fase de grupos
e aí daí por diante você pensa o campeonato da forma como é possível lidar com ele, mas não chegar na fase de grupos eu acho que é impensável, né? O Bahia tem que chegar lá de toda forma. Porque se não chegar, não vai nem jogar a Copa do Nordeste, né? Vai ser. E nem. Assim, se ele cair na primeira fase, ele não joga nem Sul-Americana nem Copa do Nordeste. Não, ele não vai jogar a Copa do Nordeste de nenhum jeito, né? Isso. Só que ele vai ficar sem calendário ali, porque ele não tá jogando a Copa do Nordeste, porque em tese ele vai ficar na fase de grupos ou da Sul-Americana ou da Libertadores. Então, esse primeiro mata-mata é muito importante, né? Pra ter uma competição continental. Mesmo que caia na segunda fase, né? Tem a Sul-Americana que tem o seu valor pro Bahia, né? Inclusive até uma competição que o Bahia pode ser campeão. Então, esse primeiro mata-mata é super importante para garantir o calendário internacional aí em 2026. Pô, vamos pro campinho? Nosso querido Alan Vamos lá. Roberto vai colocar na tela aí o campinho com os jogadores do Bahia, né, que entraram em campo, time completamente reserva aí, o Rogério Ceni fazendo aquela mescla time titular no Brasileirão e time reserva no Campeonato Estadual. João Paulo não trabalhou tanto, né? Ele foi estranho no pênalti, né? Ele quis adivinhar, ele quis esperar até o último momento, pra pular, e pulou meio. Ficou feio ali. Pareceu com um delay a ação dele ali no pênalti do Porto. Vou dar logo um spoiler aí para o nosso querido torcedor tricolor. Hoje não teve nenhuma atuação baixa, tá? Todo mundo jogou bem. A gente vai só variar as cores aí, a intensidade de cada um, de acordo com a sua contribuição na partida. Eu vou colocar um verde musgo aí para João Paulo, porque eu acho que, excetuando o lance do pênalti, que eu concordo contigo, Fábio. Eu acho que ficou esperando demais ali para ver se o cara ia bater no meio, ou se ia bater fraco o suficiente para ele saltar depois do chute. Aí acho que ele não foi feliz na escolha desse posicionamento, mas demais ele não foi exigido, né? Saiu algumas vezes com os pés ali, toques curtos, cumpriu bem seu papel. Vou colocar um verde musgo aí para ele, mas eu acho que de fato no lance do pênalti ele poderia ter sido um pouquinho mais feliz ali naquela escolha pelo que fazer, né? Não escolheu canto, também não saiu com muita agilidade, ficou meio estranho mesmo o posicionamento dele. Muito bem, mais avaliação positiva, apesar disso, para o João Paulo. Dupla de zaga, que em outrora já foi até uma dupla titular, mas hoje é reserva, né? Gabriel Xavier e Canu. Verdade. E a partida de Gabriel Xavier hoje, Fábio, explica, inclusive para mim mesmo, uma dúvida que eu tinha, um questionamento do porquê que o Rogério ele acaba optando por Gabriel em detrimento de Marcos Vitor, que acabou de ser negociado por empréstimo aí com Santa Clara de Portugal. A partida de Gabriel foi muito segura. Ele começa bem o ano de 2026, ajudando principalmente nas bolas aéreas, mas hoje conseguiu até fazer um ou dois bons lançamentos. Teve uma jogada que ele contribuiu de peito também. Enfim, foi uma atuação muito boa, né? Por isso que eu acho que ele acaba sendo escolhido aí por Rogério. Ele eleva a estatura da zaga quando entra, então protege muito o Bahia também defensivamente na bola aérea, contribui bastante. Eu acho que a escolha por ele aí como um reserva imediato ali na zaga central, quando preciso, tem se justificado pelas oportunidades que ele vem aproveitando bem nesse início do ano. Vou colocar um verde máximo aí para ele e um verde musgo para Canu. Um pouquinho abaixo, isso não significa que a partida dele tenha sido ruim. Acho até que a zaga não foi exigida o suficiente para que ninguém fizesse uma má partida. Mas como a partida de Gabriel acabou sendo mais destacada, vai um verde máximo aí para Gabriel e um verde musgo para Canu. Muito bem. Vamos agora para as laterais, né? O Roman Gomes e o Iago Borducci. Mesmo padrão aí da zaga. Um verde máximo aí para Roman Gomes, que contribuiu mais ali, defensiva e ofensivamente, participou de algumas boas jogadas. Hoje achei ele já um pouco mais solto do que na sua partida de estreia. Verde máximo aí para ele. E um verde musgo para Iago, que apareceu bem até em algumas jogadas ofensivamente. Sua principal característica é essa, quando entra, mesmo como lateral, é um cara que fica mais espetado na ponta, até porque normalmente quando ele é lançado como titular, o jogador que faz aquele lado esquerdo ali, Fábio, é um jogador mais de característica de rotação interna, né? Um cara que não tem tanta velocidade, deixa o corredor para ele ultrapassar. Ele conseguiu fazer bem isso. Como marca levemente negativa aí, fica o lance do pênalti para ele. Então, o verde musgo está bem colocado. Muito bem. Então, todo mundo aí com verdinho. Vamos para os próximos verdes, começando com o Caio Alexandre. Michel Araújo, né, foi expulso lá contra o Corinthians, pegou essa punição aí de jogar hoje também, né? E o Eric. Todo mundo jogou bem.
Eu acho que não teve nenhum grande destaque aí no setor central do campo, não. Caiu bem pra caramba, dando uma segurança, condução, girando bola, tem muita qualidade, é um craque de bola, gosto muito do futebol de Caio Alexandre. Michel Araújo, eu acho que se algum torcedor tinha uma rusguinha aí por ele, eu acho que se dissipou um pouquinho aí com o lance do gol. Eu destaco que o verde musgo dele aí é mais, a boa atuação dele no caso, é mais pelo que ele fez antes do que o gol propriamente dito. O gol ele estava ali bem posicionado, colocou a bola para dentro ali na hora que tinha que colocar, né, na rede. Mas eu acho que ele conseguiu combinar algumas boas jogadas. Então, isso aqui para mim o credencia mais para uma atuação positiva, né, verde musgo para ele também. E Eric é o Eric que a gente conhece, assim. Eu gosto muito do futebol de Eric. Eu acho que ele traz para o meio-campo do Bahia uma característica um pouco diferente, que é o de ataque ao espaço, infiltração e velocidade. É um cara polivalente, né? Joga em quase todas as faixas do campo, né? Só na criação que obviamente ele fica um pouco abaixo, mas assim, é um cara que joga bem de primeiro, joga bem de segundo volante, joga bem pelo lado esquerdo, pelo lado direito também, tá sempre aparecendo no campo inteiro. Gosto muito da atuação desse jogador. Eu acho que é um cara que é bem útil aí pela temporada que a gente tem de muitos jogos e com características diferentes em cada jogo. Então, verde musgo aí para Eric também, acho que tá bem colocado. Muito bem, então todo mundo aí com o verdinho, vamos agora para o ataque, né? Começando pelo Cauê Furquim. Pronto, se no setor central a gente colocou verde musgo para todo mundo, já no comando de ataque aí, no setor ofensivo, na verdade, Fábio, a gente vai de verde máximo para todo mundo, né? Começando por Cauê, a quem eu já também coloco aqui o prêmio de melhor jogador em campo. Gostei muito também da atuação dele. Eu acho que ele é um cara útil, importante, consegue aproveitar bem aí as oportunidades que tem tido, né? Corta bem para dentro, corta bem para fora, deu passe, fez uma boa finalização hoje que abriu o placar do jogo. Gostei muito da atuação dele. Eu acho que é um garoto com muito potencial. O segundo que eu colocaria, até fiquei em dúvida se eu colocava ele ou o Cauê como melhor em campo. Acabei optando por Cauê por ter sido diretamente responsável pelo placar do jogo, mas outro cara que eu gostei muito da atuação hoje foi Christian Oliveira, né? Por isso que o torcedor que tá vendo não sei aí não se assusta, tá mais acostumado a vê-lo sendo chamado de Kiki Oliveira. Kiki é o apelido, Christian Oliveira é o nome. Para mim ele fez uma ótima partida hoje, né? Eu acho que tem um ímpeto assim, o cara correu o campo inteiro, né? É muito bom ele estar dando esse resultado já imediatamente, porque tinha uma, uma preocupação, Fábio, assim, em relação à contratação desse jogador, porque teve muito boato de que ele não queria vir, ele vem de um ano péssimo no Grêmio, e aí ele já mostra aqui, tá bem ambientado, com muita vontade, ele tá mostrando muito querer dentro do campo, assim, sabe? Então, esse tipo de postura, não que necessariamente ele tenha feito assim um grande jogo tecnicamente, mas essa vontade que ele tá demonstrando, assim, eu acho que é algo que o torcedor compra muito, né? E aí já é uma resposta positiva à sua contratação, eu gostei muito da atuação dele. E Del da mesma forma, foi premiado com um gol ali, a bola que desviou, mas ele já era muito jogo, é um atacante móvel, né? Participa bastante da partida, está sempre infiltrando, combinando jogada, né? Teve algumas outras boas oportunidades hoje de fazer outros gols, teve uma cabeçada muito boa dele que o goleiro acabou fazendo a defesa, o goleiro do Porto, mas ele gera muita oportunidade de gol aqui. Como eu disse e repito aqui, o único puxãozinho de orelha é que eu acho que hoje ele teve oportunidades que ele poderia ter guardado. Ele poderia ter feito pelo menos mais um gol, né? No segundo tempo também teve uma outra chance, logo no começo, que ele poderia ter feito. Mas é um bom jogador, é um garoto promissor, também teve uma boa atuação, apesar dos gols perdidos aí, tá bem avaliado para ele também o verde máximo, o Fábio. Muito bem. Então, o time titular avaliado, né? A garotada correspondeu bem também, né? O glorioso Del, que inclusive recebeu uma mensagem do Haaland, né? Você viu isso, Ravel Pinheiro? Você Vi achou? sim. Você gosta do apelido? Tem uma corrente aí que não é pra chamar ele de Haaland do Sertão, não. Eu odeio o apelido, sendo Você bem odeia o sincero com apelido? você. Primeiro que ele é de Sergipe, né? Nem Sertão. Não é, é Segundo que eu acho verdade. que segundo que eu acho que isso de alguma maneira estigmatiza a nossa região como tudo a mesma coisa. Deixa o Sim, cara sim. seguir a carreira dele aí como alguém autoral, né? Acho que Del é um cara que mostra muito potencial aí para poder ser um craque. E eu acho que uma parte das pessoas que fazem a menção ao apelido também não é de maneira maldosa, não. É o fato dele fisicamente lembrar um pouquinho o Haaland. Eu acho que o Haaland, se cortar o cabelo, ficaria relativamente parecido aí com o Del. Mas eu, pessoalmente, não gosto, não.
Pra dizer Haaland do Nordeste, pelo menos, né? Do que do Sertão. Ficaria Do menos Sertão é pior. difícil. Do Sertão não dá, né? Ele é distância, né? O Del lá de É, Sergipe, que não é Sertão. Então, não cabe muito bem aí pro Del, que já vem com name rights, né? Acho que se o Del virar o que se espera, teremos uma campanha publicitária com o Del e o computador, né? E a marca também de, acho. de notebooks Dell. E ele faz propaganda de graça aqui, né? Dell não paga nada aqui pra gente estar falando, e a gente falou do Dell aqui várias vezes na semana passada e nessa. Então, Pois é. o Dell já tá fazendo aí a felicidade aí da sua empresa Xará. Bom, é isso. Vamos pro banco. Rezende entrou, o Nestor também, o João Cone, o David Martins e o Caio Suassuna. Assim, Fábio, eu acho que até pelo estilo de jogo que o Bahia colocou, não dá para avaliar muito a garotada do banco, não, porque e os jogadores depois mais maduros que entraram, porque participam muito pouco do jogo, né? Ainda tentaram um pouquinho ali. O Caio, como eu disse, teve uma finalização. O João, para mim, até se portou um pouquinho melhor. Mas eu acho que seria um pouco de preciosismo colocar nota nesses caras aí, porque as ações com a bola, apesar do tempo, foram muito poucas, assim. Eu acho que o único jogador que dá, pela quantidade de vezes que tocou na bola e de fundamentos bem executados, o único que dá para avaliar positivamente aí é o Rodrigo Nestor, para quem eu vou colocar um verde musgo. Todo o restante, sem nota, o que não significa que tenham jogado mal nem nada do tipo. É porque a participação se resumiu a uma finalização para fora, um passe lateral, uma cobertura num lance ali onde eventualmente o Porto tentou se lançar ao ataque, mas muito mais cumprindo função tática do que necessariamente algo que a gente possa extrair para fazer uma avaliação. Mas eu convido aí a torcida tricolor, a galera que está acompanhando a gente, que vai consumir esse vídeo depois. Se discorda de alguma avaliação, deixa aí nos comentários, é importante para a gente construir aí esse bate-bola, e se vocês gostaram da avaliação também, importante, mas eu acho que só o Rodrigo Nestor que acabou tendo mais ações com a bola ali, e celebro até a boa fase que ele vem tendo, e que eu acho que deu sequência na partida de hoje, Fábio. Aproveitou bem aí a oportunidade, entrando bem. Então, todo mundo avaliado. Antes do melhor em campo, vamos pro Rogério Ceni. Verdinho também? Só Verde pode, né? máximo para ele, né? Planejamento bem executado, mudanças feitas na hora correta. Para mim, algo positivo que ele fez hoje foi lançar de fato a garotada no segundo tempo, né? Colocar os meninos aí para jogar, para sentir esse gostinho de estarem ali atuando, né? O David Martins, o João Cone, que teve na Copinha, né? O Caio Suassuna, que já tinha entrado também em outra partida. Rezende muito mais pela saída de Rodrigo Alexandre, de Caio Alexandre, do que pela entrada em si, né? E Rodrigo Nestor para continuar no ritmo aí. Eu acho que foi muito, muito, muito boa a atuação do Bahia hoje, e a execução do planejamento como tem que ser. Então, verde máximo aí para Rogério, sem dúvidas. E o melhor em campo? Melhor ficar com o Cauê. Com o coração dividido aí entre Cauê e Kiki Oliveira, mas acho que Cauê faz jus aí por ter feito um gol, por ter dado uma assistência. Fica para ele aí o prêmio de melhor em campo. Se tivesse com o Kiki, estaria bem colocado também, mas Cauê pelas participações diretas nos gols. Muito bem. Então, o Cauê fica eleito aí o melhor jogador em campo, né? O garoto do Bahia, mais uma missão cumprida aí do Tricolor. Triunfo tranquilo, liderança, 100% de aproveitamento. E o próximo jogo é contra o Fluminense, que venceu o Ravel Pinheiro, a equipe do Botafogo, né? O jogo. Não, na verdade está vencendo, tá? Ainda não acabou, não. Tá na reta final. Mas nesse momento o Fluminense vai ganhando o clássico por 1-0. Deixa eu ver se o Fluminense foi com o time titular aqui. Deixa eu ver. Não, tá com o time. Não, tá com o Mesclado, né? time titular. Fábio tá aqui, o Canóbio, John Kennedy. É um time meio mesclado, não tá 100% titular, mas tá com muitos jogadores ali. Considerar o Guilherme Arana, o Martinelli. Enfim, vai estar mais desgastado. É uma boa aí pro Bahia? Eu tô vendo aqui a escalação, né? Eles colocaram o Lúcio Acosta só no segundo tempo, que para mim é o principal nome da equipe no momento. Tem o Serna, que também entrou no segundo tempo, o Everaldo, que é titular da posição. Eu acho que um clássico, Samuel Xavier acabou não jogando, pelo que eu tô vendo aqui. Nonato também titular.
O que acontece, Fábio? Um clássico por si só, ele suga muito mais a energia, né? Então, eu acho que esses jogadores, eu acho que eles vão sentir um pouquinho, mas é um jogo também na quinta-feira, somente contra o Bahia. Tem o desafio logístico da viagem. Eu acho que é o suficiente para recuperar. Talvez pese muito mais o fato de ser uma partida no início da temporada do que necessariamente esse confronto aí do final de semana. Mas é uma boa notícia, de toda forma, saber que provavelmente esses jogadores tiveram que se esforçar um pouquinho mais, botar o pé um pouquinho mais, afinal de contas, sem nenhuma dúvida, o Botafogo é um adversário muito mais difícil para o Fluminense do que o Porto foi para o Bahia na noite de hoje, e o Bahia que ainda foi com um time 100% alternativo. Então, é bom saber que o Fluminense vai vir minimamente aí mais desgastado, mas é uma equipe muito boa, muito qualificada. Então, o Bahia vai precisar de toda a atenção aí para poder vencer esse adversário dificílimo, mas eu acho que o Bahia tem totais condições de ganhar. Ainda vejo o Bahia como favorito para vencer, por tudo que o Bahia fez no ano passado na Fonte Nova, por tudo que o Bahia tem feito esse ano, né? No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 3-3, mas na Copa do Brasil o Bahia venceu aqui, né? Então acho que vale sim o torcedor ir muito confiante para a Fonte Nova, porque vai ser um jogão de bola, um bom jogo, eu acho, para quem gosta de assistir futebol de um modo geral, mas entre as duas equipes aí, duas equipes que sabem tratar bem a bola, e com isso a expectativa é de que seja um bom jogo e que o Bahia vença. Muito bem, então análise feita aí de Bahia 3, Porto 1, também expectativa aí para o jogo contra o Fluminense, né? Jogo na quinta-feira, 7 da noite, na Fonte Nova, e claro, com cobertura completa aí pós-jogo aqui do 45 minutos. É isso, Ravel, grande abraço para você, mas antes mandar um abraço aqui para o Francisco, novo membro do canal, valeu Francisco. Né? Se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar, tem aí o Seja Membro, você vai ter vantagens como vídeos exclusivos, né? Prioridade na leitura dos comentários do chat, enfim, várias vantagens, tá? Para você que apoiar aqui o nosso projeto. Valeu, Ravel, abraço. Valeu, amigo Fábio, um abraço para você, um abraço para Alan, que esteve na direção dessa live, para todo mundo que esteve aqui até aqui, quem vai consumir também esse conteúdo depois. Uma boa semana, tamo junto, é nóis.